Eu acho que o Palmeiras está mais sólido taticamente, mas o jogo é muito difícil porque o Flamengo tem jogadores que inventam gol. E isso faz tem feito diferença. É engraçado que o Flamengo e o Palmeiras passaram os últimos 9 anos. Quer ver? Eu vou olhar direitinho, que eu mesmo escrevi isso no meu blog hoje. Flamengo versus Palmeiras. Olha aqui, quer ver? Olha só. Nos últimos... Flamengo e Palmeiras têm períodos de domínio temporário. O Palmeiras não perde há 5 jogos, desde 2021. Antes, o Flamengo passou 9 partidas sem perder, entre 2018 e 2021. 9 jogos sem perder. De 2018 a 2021, o jogo da final da Libertadores foi o que quebrou o tabu. Antes, o Palmeiras teve tabu de também 9 jogos sem derrotas, de 2014 a 2019. Mas como assim? O Flamengo passou 18 a 21 sem perder e o Palmeiras ficou sem perder de 14 a 19, porque tem uma intersecção de 2 empates em 2018. Então, tem 3 sequências. O Palmeiras passou 9 jogos sem perder do Flamengo, depois o Flamengo passou 9 jogos sem perder do Palmeiras, e agora o Palmeiras não perde do Flamengo há 5 jogos. Só que o Palmeiras não ganha no Maracanã desde 2015, 4 jogos. Ou como visitante, como disse a Carol, desde 2016, quando venceu no Mané Garrincha, o jogo da briga das duas torcidas uniformizadas. Esse é um outro ponto, outro ingrediente que eu acho importante. Na minha opinião, Flamengo e Palmeiras não é a maior rivalidade interestadual do Brasil. A maior rivalidade interestadual do Brasil, na minha visão, é Flamengo e Atlético. Agora, é uma rivalidade de 40 anos de torcidas uniformizadas. Isso é, né? Tem o episódio que ninguém é capaz de precisar, mas pelo que eu ouço, foi em 1983, de uma caravana do Flamengo que teve atirado sobre ela uma banca de jornais na Via Dutra, que era um capítulo do episódio Torcidas Uniformizadas dos dois lados. Essa rixa existe de maneira grandiosa, a ponto de ter tido uma tragédia no primeiro turno, a morte da torcedora Gabriela Anelli por um erro de estratégia da Polícia Militar. A gente vai, inclusive, debater mais tarde sobre isso aqui no De Primeira, das maiores rivalidades interestaduais. Não tem problema nenhum. Já dá aquele primeiro pitaco sobre a questão. Enquanto você falava, PVC, você estava olhando a sua coluna exatamente, na qual você traz as informações, os palpites e as análises, e cheguei aqui ao tópico Flamengo e Palmeiras para a gente dividir também com o nosso público. PVC faz jogo por jogo, tá, gente? Análise, o que o time vem de problemas, quais foram os últimos 5 jogos do confronto, qual que é o retrospecto, uma curiosidade completa com palpite. Eu vi que você palpitou empate. Por que você palpita empate para esse jogo, PVC? Porque eu acho que o Palmeiras está taticamente mais forte, mas o Flamengo tem jogadores que inventam gol. De Arrascaeta, pode ser Luiz Araújo, Gerson, Pedro, no banco de reservas, Gabigol. Tem jogador que inventa gol. Então, tem mais jogadores que decidem. No ano passado, a impressão que eu tinha era que a entrada do Endrick no elenco titular do Palmeiras faria com que o Palmeiras tivesse, a médio prazo, um inventor de gols. Que não é o caso tanto... que o Palmeiras tinha o Dudu. Né? O Rony não é um inventa-gol, embora faça gol de bicicleta no Maracanã contra o Fluminense no ano passado. O Endrick pode vir a ser esse jogador. E nos últimos 2 jogos foi esse jogador, contra o Botafogo e contra o Flamengo. Então vamos ver também essa questão do Endrick hoje. Mas acho o Flamengo um time individualmente melhor e o Palmeiras um time coletivamente melhor. Por isso eu acredito no empate. Esse Flamengo individualmente melhor, Igor Siqueira, está tentando buscar a sua melhor versão com o Tite, né? Para quem sabe recuperar posições na tabela. A gente olhando para a tabela nesse momento, Flamengo com 53 pontos. Se vence hoje, vai para 56. E ninguém pode falar que não pode sonhar se chegar a 56, dependendo do que acontecer ali na frente. O Flamengo, embora aquele discurso de para fora seja não, vaga na Libertadores e tudo mais, o Flamengo sonha mesmo, ou mais do que sonha, tem como um objetivo já mais forte, mais consolidado esse título, ou ainda é tratado como algo distante? Não sei se é em relação à distância, né? Mas aqui o negócio ali está tão instável, né? Foram 2 vitórias iniciais com o Tite, depois as 2 derrotas com ele, e essa embolação que eu mencionava na contribuição anterior, né, da tabela, enfim, que não dá para o Flamengo ter a certeza de que
que vai ter a Libertadores, a vaga na fase de grupos da Libertadores, que é a meta, de fato, sim, nas mãos para poder, não é que se desconcentrar, mas apostar alto num título, tá entendendo? Que o passarinho não está na mão ainda, então pode ser que os dois voem, né? Para usar o ditado popular. Então, por isso que o discurso e o foco tem sido essa questão de estar na Libertadores, porque isso condiciona projeções financeiras, orçamentárias, de construção de elenco, de planejamento de pré-temporada. Então, é muita coisa em jogo, envolveria, né, uma ausência de Libertadores no planejamento do Flamengo. Então, por isso que não pode deixar escapar o entendimento da diretoria, da comissão técnica de jogadores, que não pode deixar escapar essa vaga no G4, nesse caso do Brasileirão. Mas, olhando o cenário do título ali, né, é interessante, amigos, que eu na minha percepção, né, isso aí só está acontecendo, né, porque aí vão dizer, é Flamengo-centrismo. Não, é uma leitura do que aconteceu no campeonato, né. Bruno Henrique e o Flamengo plantaram ali uma semente da desconfiança, da discórdia dentro do Botafogo, quando ganharam o clássico aqui, foi a primeira derrota do Botafogo no Newton Santos, no tapetinho. Foi o jogo do destempero do Bruno Lage. Exatamente. E aí tudo que aconteceu depois deságua e o Palmeiras vem dar uma pancada mais forte. Começa a degringolar ali o negócio, aí vem o Palmeiras e dá aquela pancada forte, e aí é o encontro dos dois hoje. De clubes que contribuíram para essa desestabilidade aí, da desestabilização do Botafogo, essa instabilidade do Botafogo, e aí se encontra agora com esses elementos todos postos à mesa, e tem gente também dentro, pode ser o Grêmio, pode ter essa filinha de gente aí causando essa instabilidade, o que deixa o cenário do título tão incerto e também o cenário da Libertadores. Então, dê esse contexto curtinho aqui para mostrar um pouco, exemplificar por que não tem essa confiança toda de que deixou chegar, né, de outros campeonatos aqui do Flamengo, porque de fato o time oscila, o time ainda não apresenta a consistência. O PVC disse que o Flamengo tem muitos inventores de gols, né? Acho que tem um microscópio de alguns inventores aí, tá com algum problema, né, para ver direitinho lá as situações. Então, é o Flamengo que vai tentando se achar, se encontrar nessa reta final de campeonato. É aquele time que sabe, todo mundo espera que alguém vai tirar algo da cartola, né? Mas a cartola parece estar meio escondida em alguns jogos. A varinha de contão tá quebrada, sei lá, tem um negócio meio esquisito ali. Na hora do Harry Potter, lá não estão fazendo vingar o Leviosa lá para sair o feitiço direito. Eu tô olhando a tabela aqui, Carol, e o Palmeiras é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro, junto com o Grêmio, 53 gols cada um dos lados, mas ainda assim o Palmeiras é o melhor ataque. O Abel tem adotado o discurso do Botafogo, é o time que está na liderança, eles são os grandes favoritos, não temos... Nosso objetivo é jogo a jogo e depois a gente vê o que acontece. Mas lá dentro ou no dia a dia, o Palmeiras, evidentemente, principalmente depois de vencer o Botafogo, está acreditando muito nesse título, né, Carol? Com certeza. Aí você falou do melhor ataque, né? As vitórias contra o Botafogo e contra o São Paulo, né? Ajudaram aí a subir esse número de gols do Palmeiras. E é isso, o Abel nas coletivas fala que não, é o Botafogo depende só dele mesmo, o título é do Botafogo, mas a gente vê um clima diferente, né, nos jogadores. Você pega até no pós-jogo, eles falam em decisão, em clima de final, né, a própria preleção do Abel, né, antes do jogo com o Botafogo, tem esse clima, e é um clima que está próximo, né? A pontuação diminuiu, o Palmeiras está perto desse jogo, apesar de ter um jogo a mais em relação ao Botafogo, né? Vale ressaltar. Então é um clima de otimismo e um clima que dentro de campo a gente vê também, né? A gente vê um Palmeiras que se ajustou depois de um período aí bem turbulento, quando o Dudu se machuca, então o Abel primeiro mexe no time. Esse time não encaixa, vem a eliminação para o Boca do jeito que foi, né, nos pênaltis. E aí o Abel, entre aspas, aí ele volta, né, a uma formação com 3 atacantes, ele dá o espaço para o Endrick, ele mexe, né, também na parte de trás, joga com 3 zagueiros e ele ajusta esse Palmeiras de novo e numa arrancada, né? Então o Palmeiras vem aí de 5 vitórias seguidas, pode chegar à 6ª se ganhar do Flamengo. E tá ali pertinho de um Botafogo que tá oscilando. No momento de maior instabilidade, talvez, do campeonato, enfrentando o Vasco.
Eu vi gente comentando até que parecia que era o Vasco que brigava pelo título e o Botafogo contra o rebaixamento pelo panorama da postura dos times dentro de campo. E vi também um outro meme de flamenguistas nas redes sociais, de 2 urubus assim em cima da árvore, só olhando o que estava acontecendo ali embaixo, esperando para ver se sobra uma brecha para ele fazer o seu ataque, quem sabe buscando a liderança. Esse ataque passa muito pelo jogo de hoje, recebendo o Palmeiras, PVC. Esse ponto que a Carol tocou é importante, porque mesmo no ano passado, que o Palmeiras ganhou o campeonato a partir da 10ª rodada, o Palmeiras foi líder na 8ª rodada, e a partir da 10ª rodada da campanha de 2022, e na temporada passada, no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras só teve uma sequência de 6 rodadas seguidas vencendo, que é o que pode acontecer hoje. Só na sequência foi final do primeiro turno, Palmeiras 1, Cuiabá 0, Atlético 0, Palmeiras 1, Palmeiras 2, Internacional 1. Aí começa o segundo turno, Ceará 1, Palmeiras 2, Palmeiras 3, Goiás 0, Corinthians 0, Palmeiras 1. Foram a única sequência de 6 jogos seguidos com vitória, que é o que ele pode fazer hoje. É muito raro ter uma sequência assim. Então, para ser campeão... E se a gente pensar, PVC, perdão te interromper, se a gente pensar, a maior distância do Botafogo na liderança foi de 13 pontos. Exatamente uma sequência de 5 vitórias, você tira essa distância de 13, né? Foi de 13 pontos do primeiro para o segundo colocado. Isso. Para o Palmeiras, chegou a ser de 14 pontos na 27ª rodada. Estamos na 33ª. Então, é impressionante a reação desde que ela se confirme. Para confirmar, o Palmeiras pode ser líder real no final desta rodada se o Palmeiras vencer, se o Botafogo não vencer e se o Bragantino não vencer. Nesse caso, o Palmeiras é o líder real. Por quê? 2 empates, por exemplo. 2 empates, por exemplo. Porque, nesse caso, o Palmeiras chegaria a 62 pontos com o mesmo número de vitórias do Botafogo, se o Botafogo não ganhar do Grêmio. E com saldo de gols melhor. Então, mesmo nos pontos perdidos, o Palmeiras seria líder. Agora, tem um detalhe desse jogo que não pode passar despercebido, Razan, Carol. Qual? E Igor. Se o Flamengo vencer, e cria-se um bolo por vaga na Libertadores. Ainda maior. Aqui, o bolo já está criado. O Flamengo vence. 56 o Atlético Paranaense vence. O Atlético Paranaense vence em Fortaleza. Amanhã o Atlético ganha do Corinthians. 56. O Atlético venceu o Corinthians nas últimas 3 visitas à Neoquímica Arena. Se acontecer essa sequência, vitória do Atlético Paranaense, vitória do Flamengo, vitória do Atlético Mineiro e vitória do Grêmio, fica todo mundo brigando por 3 vagas, digamos. O Grêmio iria a 59, com essa vitória que você projetando aí, hipoteticamente nesse cenário. O Galo iria a 56 e o Flamengo iria a 56. Então ficaria um bololô de gente todo mundo. Você teria 7 clubes por 6 vagas na Libertadores, mas você teria 7 clubes por 4 vagas no G4. Porque o Botafogo também estaria nessa conta. Porque se o Grêmio vence o Botafogo amanhã, o Grêmio chega aos mesmos 59 pontos. Então, embola todo mundo ali, pelos lugares na fase de grupos da Libertadores, que é a conversa do Tite e do Abel, teórica. Está todo mundo olhando para o título, mas todo mundo sabendo que se escorregar, fica fora do G4. Não pode bobear, porque agora, mais do que nunca, o bololô está criado, faltando apenas 6 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, claro, com os asteriscos nos casos do próprio Flamengo e do Botafogo e de outros times que têm jogos ainda a fazer.